de setembro. 4 de setembro de 2017, aqui com a dona Deus Manda, um depoimento para o projeto História das Escolas. Deus Manda, primeiramente, pegar os dados pessoais, seu nome completo. Deus Manda Ferreira de Oliveira. Local e data de nascimento. Eu nasci aqui em Frutal mesmo, dia 19/9/1939. Qual é o nome dos pais da senhora? Secundino Alves Ferreira e Isaura Alves de Freitas. A senhora sempre viveu em Frutal ou a senhora viveu em outra cidade? Olha, aos 10 anos de idade, o meu pai já estava muito enfermo, muito doente, e nós éramos 5 irmãos. Então, um padrinho que eu tinha aqui em Frutal, inclusive na época ele era chefe da Receita Federal, ele arrumou um casal de pessoas idosas na cidade de Uberaba e conversou com meus pais. Esse casal não tinha filhos, mas a mulher era aqui de Frutal. Ela chamava Leontina Miranda. E eu fui morar com esse casal lá em Uberaba. Só que meu pai, apesar assim, de era analfabeto e a pobreza muito grande, mas o sonho maior dele era que eu estudasse, que fosse uma professora. Então eu nunca esqueci da minha vida aquele desejo que o meu pai tinha que eu fosse professora. Chegando em Uberaba, fui muito bem cuidado por esse casal, Dona Leontina e o Sr. Rodolfo Bertoldi. Me tratavam muito bem, tinha muitas roupas bonitas, ia na matinê todos os domingos. Mas achava que naquela época de 1950, achava que mulher não precisava estudar e não quiseram me colocar na escola. Então eu fiquei lá durante esse ano de 1950 e quando foi no final do ano, eu vim fazer uma visita com meus pais. E eles me perguntaram, principalmente meu pai me perguntou como é que eu estava indo de escola. Eu peguei com muita tristeza, contei para ele. Falei, não me matricular em escola, porque diz que mulher não precisa estudar. O senhor ficava trabalhando lá para eles ou não? O trabalho meu lá não era praticamente assim, eu não considero um trabalho infantil não, porque eu acho que a criança desde pequena, ela deve aprender a cuidar da casa, lavar as louças, então era esse serviço que eu fazia. A roupa lá, eles tinham lavadeira de roupa que lavava, que passava, eles comiam de marmita. Então eu aguava plantas, fazia uma limpeza na casa, fazia aquilo numa boa, porque eu era muito bem cuidada por eles e até hoje eu tenho a convicção que nós devemos ensinar a nossa criança sim, trabalhar desde pequeno, não com excesso. Mas... Nessa época o senhor tinha quantos anos, quando o senhor foi lá para Uberaba? Mais ou menos, quantos anos? Eu completei meus 10 anos de idade lá, em Uberaba. Tá. E aqui em Frutal, como foi a sua infância? A minha infância aqui foi bastante assim, difícil, porque o meu pai, nós éramos 5 irmãos, hoje ele teria sido a tal doença de leucemia, mas naquela época não se falava leucemia, falava que era uma anemia profunda. Então ele ficou enfermo, mas Frutal, toda a vida foi uma cidade o pessoal muito fraterno. Então ele não deixava, o povo de Frutal não deixava que meu pai pedisse esmola. Meu pai também não tinha vício, meu pai não bebia, não fumava. Então ele tinha uma amizade muito grande com o seu Togamis de Paula. E sempre que ele chegava no armazém, o seu Togamis falava para ele, Secundino, pega o que você estiver precisando na sua casa. E não cobrava nada do meu pai. Mas nós éramos uma família assim, 5 irmãos, tinha minha mãe e meu pai. Então, eu saía numa boa para trabalhar, eu não queria ser pesada para minha família, apesar da minha pouca idade, mas era uma forma que eu achava que eu precisava trabalhar. Então, aos 8 anos eu trabalhei de babá, eu criava criança. Depois, aos 9 anos, eu morei na casa de uma madrinha, lá eu não trabalhava, né? Eu ficava apenas para estudar, porque meus pais mudaram para uma chácara e ficava muito distante para vir na cidade. Inclusive eu tenho até foto da minha mãe nessa chácara, ela carpindo lá, ela com meus irmãos, carpindo, porque meu pai já não tinha condição do trabalho mais.
E eu, para ir na escola, então, eu ficava na casa dessa madrinha. Da casa dessa madrinha é que, então, meu padrinho Ernesto Gonçalves me encaminhou para a cidade de Uberaba, para esse casal, mas lá eu perdi um ano de estudo. De lá, então, quando eu contei para os meus pais, eles me arrumaram, então, uma família, que inclusive era da família que criaram a minha mãe, porque tanto meu pai como a minha mãe foram filhos adotivos, eles não conviveram com os pais, consanguíneos. Então eu fui para essa casa dessa sobrinha da minha avó adotiva, e lá eu morei 3 anos, que é a cidade de Ribeirão Preto, onde eu continuei meus estudos lá, 3º ano, 4º, e naquela época dizia-se admissão, para poder entrar no ginásio. Mas só uma coisa, antes da gente chegar nesse período, a senhora também estudou no Gomes da Silva, né? Sim. Primeiro e segundo. Meu 1º e 2º ano primário, que dizia antigamente, né? Eu cursei no grupo escolar, como dizia na época, no grupo escolar Gomes da Silva. E a senhora lembra, assim, como que era a escola, o ensino lá, as professoras, quem que eram os professores? Só tem lembrança desse período lá? Eu tenho uma lembrança muito, muito grande da professora Dejanira, que ela morava na Rua do Carmo, e apesar da minha pouca idade, mas eu achava ela uma professora bastante generosa, porque naquela época as escolas não tinham o lanche escolar que hoje nós temos nas escolas, né? Nas escolas públicas, a merenda escolar. Então as padarias, aquelas pessoas mais caridosas, doavam pães amanhecido para a escola. E essa professora Dejanira, me recordo muito bem, eu tenho o costume de dizer, trate bem uma criança, porque ela vai recordar para o resto da vida quem tratou dela bem e quem tratou mal. Então eu me recordo como se fosse hoje. Essa professora sempre pedia que eu passasse na casa dela, e lá ela fazia bastante chá, punha num bules grande, e lá ela colocava no copinho das crianças de menos recurso, no meu caso eu era uma delas que era beneficiada, ela colocava aquele chá e a gente comia com muito prazer aqueles pães que foram doados pelas padarias. Então eu tenho uma recordação muito boa. Tem uma recordação muito boa também da dona... Esqueci o nome agora. Almira Bandeira. Como a nossa situação era de muitas dificuldades, né, de muita pobreza, ela comia de marmita, e sempre à tarde, quando eu era aluna dela, ela falava para eu passar na casa dela, e eu levava sobra de marmitas para minha casa. E aquilo para nós era muita alegria. E só lembra assim dos coleguinhas lá no grupo, 1ª série, 2ª série. Só lembra dos amiguinhas de escola, brincadeira no corredor, lá no pátio, aliás. Ou o senhor não tinha esse hábito de brincar na hora do recreio? Eu não tinha o hábito de brincar no recreio. Eu creio que pela situação financeira que a gente vivia, a gente chegava no recreio sim, via as crianças brincando, mas a gente não tinha aquele prazer, aqueles folguedos de criança. Eu não sei se é porque desde muito pequena eu tinha uma preocupação muito grande com a saúde do meu pai, que eu já percebia que ele era uma pessoa doente, e eu não sentia assim que eu fosse uma criança alegre. Só ficava mais quietinha ali. Ficava muito quieta, isso. Agora, eu me recordo muito bem de um fato que me ocorreu, de eu não querer ficar na sala de uma das professoras que eu tive, mas não quero mencionar o nome delas, citei só apenas as que eu tenho uma lembrança muito boa, que o meu uniforme era paupérrimo, devido à situação dos meus pais, e eu, como criança, eu me sentia que eu era rejeitada na sala de aula. E como eu sentia que eu era rejeitada, na hora do recreio, que teve crianças que me perguntaram que eu era uma criança, por que eu não brincava, por que eu não era alegre,
E na época eu lembro que eu reclamei que eu era rejeitada pela professora, que eu tinha tristeza. E eles me convidaram para... Eles eram de outra sala de aula. Me convidaram, não, minha professora é muito boazinha. E me convidaram, então, para ir para a sala de aula dessa outra professora, que me recordo o nome dela até hoje, porque eu fiquei muito feliz dos colegas contar para ela que eu sentia que ela era rejeitada. E quando ela me viu na sala de aula dela, que eu fui sem o consentimento da diretoria, ela me chamou para conversar com ela. Eu fui chorando, me recordo muito bem desse fato, né? Fui chorando. E ela falou assim, mas por que você está chorando? Eu falei assim, é porque eu não quero voltar para outra sala. Eu sou rejeitada. E ela pegou e me ensinou a lição, porque até então eu não sabia ler na época, estava apenas no primeiro ano. E ela me colocou até no colo. E aquele fato dela, daquele carinho, daquela carícia dela me colocar no colo, ficou gravado em mim eternamente. Só sentiu cuidado, né? Alguma coisa. Né? E outra coisa, no Gomes não tinha assim, aquele apoio do chamado Estudantes da Caixa, né? A Caixa Escolar não apoiava as crianças que precisavam, né? Olha, eu acredito que tinha, porque eu era muito criança ainda. Memória não tem. Memória não dá. Eu lembro que o lanche não tinha, mas eu acho que o material escolar, eu acredito que eles forneciam assim. Tá. Aí o senhor tem assim, mais lembranças marcantes dessa época de escola, tanto no Gomes da Silva quanto lá em Uberaba? Não, em Ribeirão, aliás. Olha, o que ficou muito marcante para mim foi quando eu fui estudar em Ribeirão Preto. Eu estudei lá no primeiro grupo, chamava Grupo Escolar Dr. Guimarães Júnior, fica perto da Catedral. E eu me recordo que aí eu já estava um pouco já grandinha, porque eu fiquei em Uberaba um ano sem estudar, né? E fui muito crescida desde nova, cresci muito rápido, então a vida me cobrou também muito cedo, pelo tamanho que eu tinha. Mas eu tenho umas lembranças muito boas de lá, porque eu não sei se porque lá, essa escola era uma escola central, né, da cidade, então tinha, minhas coleguinhas todas eram muito bem de situação, e parece que elas perceberam que eu tinha uma situação difícil, não morava com a minha família. Eu lembro de um acolhimento muito, que inclusive eu tenho fotografias delas até hoje, das minhas colegas da minha infância lá em Ribeirão Preto. Então eu tenho uma recordação maravilhosa da época que eu estudei lá. Eu tenho fotos, né, da minha professora da época, porque lá eu conseguia ser a primeira da classe, apesar de que lá eu trabalhava bastante. Eu tinha que fazer os afazeres da casa onde eu morava, eu tinha pouco tempo para estudar, mas Deus me protegia muito, eu tinha uma capacidade muito grande de aprendizagem, tanto que o que me levou, inclusive, eu ser professora muito cedo. A técnica de aulas que as professoras ministravam lá para a gente era muito salutar, era muito vantajoso mesmo, e eu consegui ter uma aprendizagem especial na cidade de Ribeirão Preto. E a senhora escolheu, assim, desde pequenininha ser professora, né? A senhora sempre foi estimulada a ser professora. Sempre fui estimulada, porque era o sonho do meu pai. Então, quando eu estava com meus 12 anos, eu recebi uma carta do meu irmão Jeová, e vale a pena a gente narrar isto, senhor Otávio, porque hoje tudo na nossa vida é mais fácil e a gente ainda percebe se as pessoas reclamando tanto. Então, na época, a gente passou por muitas dificuldades. Hoje, qualquer uma criancinha está aí com um celularzinho na mão, e naquela época nós não tínhamos nenhum telefone de linha na nossa casa. Então, não havia como o meu irmão comunicar, usar um telefone para ligar para mim lá, dizendo que eu viesse às pressas, que meu pai estava muito mal. Eu recebi uma carta por escrito dele no dia 14 de junho de 1952. E essa carta tinha sido escrita dia 12 de junho, dizendo que eu viesse urgente, que meu pai estava muito mal.
Então, quando eu recebi a carta, eu recebi dia 14. E aconteceu que dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, 12 de junho de 1952, o meu pai veio a óbito de manhã e foi sepultado no mesmo dia. Quando foi no dia 14 de junho de 1952, foi que eu recebi essa carta na parte da tarde e só pude viajar para vir para o Frutal, que teria condução que pudesse vir, no dia 15 de junho. Foi que eu pude vir para o Frutal. Então, seu pai foi a principal pessoa que influenciou a senhora a ser professora? Foi porque era o grande desejo dele que eu fosse uma professora, né? E é tanto que quando eu consegui formar para o magistério, foi com muita dificuldade, porque eu vim embora de Ribeirão Preto aos 14 anos, tinha completado em setembro, 14 anos, vim. No ano seguinte, eu já fui lecionar para poder me manter aqui em Frutal. Foi onde eu comecei a lecionar na Escola Vicente Paulo com a dona Dalice. Mas aí eu fui para a Fazenda São José dos Seixos, fui ser uma professora rural, e quando foi no ano seguinte, 1955, então, eu voltei aos meus estudos no ginásio Frutal. Tinha... Então, recém-inaugurado, né? Recém-inaugurado, eu fui uma das primeiras alunas da escola. Mas lá a senhora entrou no primeiro ano do ginásio, né? Foi, primeiro ano de ginásio. Lá como que era a escola? Como que era o ginásio? Como que era? Aí, não, que é o seguinte, só conseguiu bolsa de estudo, alguma coisa, porque ele era pago, né, o ginásio. Era pago, mas eu não me recordo se eu consegui bolsa de estudo. Não consigo recordar. Eu só lembro dos professores de lá, do ginásio. Eu lembro do diretor, né, que era o professor Nelson, o sobrenome não me recordo. Lembro muito do Dr. Cássio, Dr. Cássio, Dr. Vinícius Miziara. Dr. Vinícius até, inclusive, ele um dia ele era língua portuguesa, professor de língua portuguesa, e ele nos levou um livro lá com um poema muito bonito, que veio muito de encontro com a minha real vida. E eu consegui gravar no meu cérebro e ser esse poema até hoje. Felicidade é coisa que não tem. O professor levou esse livro, o Dr. Vinícius Miziara, e eu gostei muito do poema que ele mostrou lá para nós, deu em classe, pediu um livro emprestado, declamei esse poema em muitos lugares. Felicidade é coisa que não tem. Na realidade, a felicidade está dentro de nós, né? É um sentimento bom que vive em nosso peito. Nessa época lá do ginásio, qual que eram as expectativas? Sempre virar professora mesmo, crescer na carreira? Sempre ser uma professora. É tanto que, depois que eu vim para Frutal, tudo muito difícil, né? Então eu abri uma escola particular por conta própria. E eu lecionava para a escolinha paupérrima, né? A casa paupérrima. Então eu lecionava para a classe mais pobre também, menos favorecida. Eu dava aula até em troco de sabão. A pessoa não podia me pagar, mas a criança queria estudar comigo. Até em troco de sabão eu lecionava. Apenas para tirar o meu sustento, né? Não era pensando em riqueza, não. A escola era Rui Barbosa, que o senhor falou? Escola Rui Barbosa. Aí ela funcionava onde? Que região da cidade? Aqui no bairro Princesa Isabel, justamente na casa onde eu nasci. Hoje passou a rua lá, chama... Esqueci o nome dela aqui. Afonso Pena? Não, por cima, para cá, que sai lá da praça. Mas como é que eu estou esquecido aí com isso? Sai naquela pracinha lá? Só que eu não sei. Não, mas não tem problema não. Era na própria casa da senhora que era a escola? Na minha própria casa, onde eu nasci. Nós emendamos 2 cômodos, a sala com um quarto lá, e eu lecionava lá nessa escola. Aí tinha algum horário específico de aula ou não?
Eu lecionava mais na parte da tarde, né? Após o almoço, né? Era do 12h30 às 4h. Mas era assim, ensinar a escrever, ler e escrever? Tudo, eu ensinava a criança da primeira série primária até o terceiro, porque tinha que ir depois para uma escola pública, porque tinha o certificado do quarto ano, mas naquela época não se exigia o histórico escolar. Então as crianças estudavam na escola clandestina, depois faziam um teste na escola pública, e se a criança passasse, já ia, no meu caso, foram muitos, né? Que estudaram e já foram para a escola pública, fez o teste e conseguiram fazer a quarta série primária. Então, aí a senhora fez o ginásio, fez o normal, né? Fez toda essa trajetória. Essa trajetória da minha vida ela foi assim, bastante difícil, bastante complicada, porque pelo fato do meu pai ter falecido, minha mãe ficou viúva, e meus irmãos quem fazia as despesas da casa. Naquela época não se existia aquilo que existe hoje, que é a renda mensal vitalícia. Meu pai também ficou... Mamãe não tinha apoio nenhum de pensão, né? E eu precisava trabalhar. Meus irmãos também começaram a partir para o casamento, e eu procurei então um esposo, né? Para que eu pudesse constituir a minha família, e parei o estudo por 11 anos, que naquela época mulher casada praticamente não tinha mulher casada estudando. Então eu me casei muito nova, aos 17 anos, constituí minha família, e eu parei 11 anos sem estudar. Aí a senhora voltou quando a estudar? Isso, aí na década de 1960, no ano de 1963, o país passava-se por uma crise muito forte, muito mais forte do que hoje, essa crise que está passando. Então, tanto eu quanto meu marido, desempregados, porque eu havia parado também com a minha escola particular, até por falta de um local que eu pudesse atender meus alunos. Eu peguei e convidei ele para ir para a fazenda. Então, nós moramos 4 anos na fazenda. Lá eu lecionava para minha filha mais velha e para filhos de vizinhos também, que a escola lá era distante. Então, durante essa época, eu lecionava para essas crianças lá. E em 1967, nós íamos de retorno para Frutal. E daí para frente eu peguei firme com meus estudos, porque era o sonho do meu pai me ver formada. E assim, nunca esqueci. Aí eu voltei a estudar, e estudei até fazer o curso superior. Fiz pedagogia, me habilitei em administração escolar, supervisão escolar. E com o tempo, né, eu